Flávio de Almeida, professor do Gente Feliz Emprego e Renda, a única plataforma que você capacita para o mercado de trabalho e ainda é remunerado por isso. Olha que doido, muito doido, é a primeira do mundo. Com um detalhe, mete o dedo aí, compartilha, manda para os usuários. Ah, por que eu não gosto do vídeo? Você dá dislike depois, mas faz isso agora, sabe por quê? Porque você está transbordante. Se você está aqui, é porque você não quer ser ovelha, você quer ser leão. E se você quer ser leão, você tem que aprender uma coisa: transbordar nas outras pessoas, ajudar outras pessoas. A verdadeira felicidade está em servir. Os últimos serão os primeiros. Os que mais servem serão os primeiros no reino. Essa é a pegada máxima de Jesus, porque ele falou para os amigos e disse assim: eu não os chamo mais de servo, eu os chamo amigos. O que é isso? Ele chegou a um nível de amizade, de cumplicidade, de relacionamento, de servir, que essas pessoas tinham virado amigos, que eram os seus apóstolos, né? E isso é muito importante quando você começa a pensar qual que é o terceiro D que vai virar a chave para você poder dar um grande salto na sua vida e poder fazer os 7 dígitos, que é para você partir para milhão. É difícil partir para milhão? Não. Uma casa que você pode comprar um terreno, constrói, vai valorizando, às vezes você compra uma casa num valor menor, com o tempo ela valoriza. Porém, você pode fazer um negócio que gera milhão. Vou falar para você, um hortifruti hoje, um hortifruti pequeno, fatura 300, 400, 500 mil reais por mês. Final de um ano ele fatura 6 milhões. Ah, mas eu não entendo nada disso. Sim, óbvio, você não vai entender, você não vai mexer. Mas você vai aprender aqui, porque dentro de você tem um propósito. Você tem o quê? Você tem diferenciado. Você tem identidade e propósito. Tem alguém que tem seu DNA? Tem alguém que tem a sua impressão digital? Tem alguém que escreve como você, fala como você? Não. Você nasceu no 6º dia. No 6º dia são os filhos de Deus. Esses aqui, ó, filho de Deus, né, que eu chamo carinhosamente de FDP, são os filhos de Deus perfeitos, somos nós. Esses nós aqui, ó, FDP, né, o filho de Deus perfeito, nós temos o DNA de Deus. Ele nos deu toda essa maravilha de abundância, né? Olha o Rio Amazonas. Eu moro em Belém e estou na ponte aérea, né, Belo Horizonte, para lá e para cá e tal. Olha só que interessante. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo. Pará é o maior produtor de peixe do Brasil, pescado. Olha que coisa bonita. Se alguém só colocou peixe lá uma vez, foi quando Deus fez. Depois ele começa a jorrar e vai por aí afora. Sabe aquela manga que você acabou de chupar agora mesmo? Pois é, aquela manga, ela tem quantos caroços aí? Uma manga só tem um caroço, né? Pega esse caroço e planta na terra fértil. Planta no lugar certo. Sabe o que acontece com ele? Sabe? Ele faz uma mangueira e essa mangueira derrama manga durante 150 anos. Você quer dúvida? Vai lá no Pará, vai lá em Belém, você vai ver lá o Mangueirão, Cidade das Mangueiras. Tem cidade lá, Mangueira lá com 150 anos. Todo mês, todo ano ela derrama, não sei, milhares de sementes dentro das suas mangas. Quantas mangas ela já produziu de uma semente? Veja como é que é isso. Então preste atenção que a abundância está na sua vida. Talvez não tenha prestado atenção nisso. Agora vamos lá. Disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você conseguir fazer o seguinte. É conseguir você administrar o tempo. Só que não tem jeito de administrar o tempo, porque o tempo não é seu. Quer ver que o tempo não é seu? Tem uma passagem na Bíblia que ele fala assim: um homem muito rico começou a produzir mais e aí começou a surgir muita coisa. Em vez de ele pegar aquilo e dar um destino e distribuir, etc., sabe o que ele fez? Mandou derrubar os celeiros dele e fazer outros maiores ainda. E aí, conta nessa metáfora, nessa parábola, como você queira, Jesus falou assim: coitado, ainda essa noite a morte vai vir buscá-lo. Ou seja, o que quer dizer isso? Não adianta você ser apego, você tem que transbordar na vida dos outros. A verdadeira felicidade está em você conseguir ajudar outras pessoas. Quanto mais você planta, mais você colhe. Isso é uma lei da semeadura. E você vai perceber uma coisa: a quantidade que você colhe é muito mais. Você pegar lá na parábola dos talentos, você vai ver também, né? Deu um talento para um, deu 2 para o outro, deu 5 para o outro. Quando voltou, perguntou: o que você fez com os seus 5? Está aqui, senhor, eu tenho 10. E você com os 2? Eu tenho 4, parabéns. Pegou, e o seu? Cadê o seu 1? Eu enterrei. Enterrou porque eu sabia que o senhor colhe onde não semeou. O cara, além de preguiçoso, vagabundo, é o quê? Ingrato.
Isso tudo, ou seja, o que aconteceu? Arrancou da mão dele e falou, aos que mais têm, mais ainda se lhe há dado. O que ele fez? Entregou porque tinha 10 e agora 11. E disse o que para ele? Olha só, aos que mais têm, mais ainda se lhe há dado. Agora, o que ele quis dizer? Aos que mais têm o quê? Vai ser dado o quê? Aí que você tem que entender. Aos que mais têm coragem, aos que mais têm habilidades, aos que mais têm disciplina, aos que mais sabem vender, aos que mais sabem cuidar das finanças, aos que mais têm desenvolvimento empreendedor, mais ainda vai ser dado a ele. Ele vai ter um negócio, depois ele abre a segunda loja, depois ele abre a terceira. Eu tive 5 lojas de varejo. E tive, nas lojas de varejo, 70 funcionários. E eu tive 180 funcionários na indústria. Fui crescendo. E olha que eu comecei com 8 anos vendendo laranja no campo de futebol. Aí não tinha ninguém lá, era só eu. Dava briga, dava pancada, porrada, tinha que botar o carrinho nas costas e correr no morro, né? Porque todo o campo de futebol é no beira do rio e o morro é lá em cima. Minas Gerais é assim, né? Pois é, então veja uma coisa. A primeira coisa é administração no tempo. Você precisa aprender a administrar. Que hora que você levanta? Ah, eu levanto não sei que horas, 8 horas, 9 horas. Pois é, eu levanto sempre entre 3 e 4 da manhã. Ah, mas você tá maluco? Maluco não. Eu não uso despertador. Eu levanto normal. Como é que eu levanto? Primeiro que eu durmo depois do almoço. Raramente eu faço isso. Se eu estiver gravando, se eu estiver num evento, estiver viajando, eu não consegui. Aí eu preciso não dormir depois do almoço. Mas naturalmente, 6 vezes por semana, em geral, eu durmo depois do almoço. Terminou, é fala contada. Deito e 1 hora eu durmo. Descanso, tranquilo, levanto, tomo uma ducha. Como é que é essa ducha? Fria. Por que eu só tomo banho frio? Porque o banho frio me dá coragem e energia. Você chega em Minas Gerais, está lá 7 graus, 10 graus, 5 graus, você toma um banho frio, dá um choque. Esse choque tem a ver com a coragem que você precisa de chegar para uma pessoa e falar não. Ah, eu queria que você me emprestasse um dinheiro. Ele, não. Ah, mas eu não podia falar. Você precisa de aprender a falar não. Sim, escraviza e não liberta. Quando você não souber falar não, você vai ficar com um problema. Ah, mas eu vou perder a amizade. Quando você emprestar o dinheiro, você vai perder também, que depois ele não te paga, você perdeu a amizade do mesmo jeito. Quem você quer perder o dinheiro, mais a amizade ou só a amizade? Então fala não. E aprende a fazer isso. Ó, se quiser, eu te indico um banco, te indico alguém que faz, te indico alguém que tem uma factory, te indico isso. Você vai e encontra uma solução para ele, né? Eu até gosto muito do Pablo Marçal, que ele falou que tem o livro lá, Os Códigos do Milhão. Quando alguém pede dinheiro emprestado, ele fala, tá aqui, ó, vou comprar o livro, vou te dar. Se só você fazer os exercícios aí. Ah, isso ele não quer fazer. Sabe por que ele não quer fazer? Porque ele é o quê? Ele é aquele cara que enterrou os talentos. Ele não quer saber de trabalhar, ele não quer saber de plantar. E olha que quando Jesus pegou o talento dele, ele falou assim, por que você não pelo menos não plantou? Não plantou. Não foi lá, não pegou esse talento e não aplicou ele no banco. Pelo menos quando eu voltasse, eu tinha os juros. Viu como é que Jesus era a favor dos juros? Tá aí, ó, claro. Nunca teve nada contra isso. É só na cabeça, que eu chamo de cabeça de bagre na enchente, da pessoa que não conseguiu compreender ainda. Que a verdadeira riqueza é quando você está transbordando. E você vai conseguir na abundância que ele falou, que veio para todo mundo ter abundância. E quando você tem muita abundância, você transborda. E você consegue ajudar muito mais pessoas. É nessa caminhada que eu acredito, e é nessa caminhada que eu vejo a grande perspectiva do mundo ficar melhor, né? E o mundo está melhorando. Se você pegar lá, a violência que era antigamente, o homem mandava os leões, comia, jogava lá no Coliseu, né? As feras comiam os homens, né? Hoje ninguém faz isso, né? Se acontecer de fazer isso, é uma coisa assim, caso de problema de violência, né? Um caso de polícia, literalmente. Então, obviamente, né? Os homens eram muito mais violentos, escravidão, né? Um brigava com o outro. Israel, por exemplo, foi levado para o escravo onde? Lá para a Babilônia. Os babilônios chegaram lá, invadiram Israel, lutaram com eles, dominaram, levaram todo mundo preso, levou todo mundo escravo. As mulheres foram estupradas, os velhos foram mortos, porque velho e a bucha de canhão não vai servir, e as crianças foram educadas para se tornar escravos. Foram para a escravidão. É isso. Né? Escravo não tem nada a ver com cor de pele. Ah, não, porque os negros são escravizados. Isso é conversa de boi para boi dormir. Gente que tem ignorância e não sabe das coisas. Não tem condição de... não sabe de história. Os primeiros escravos são os eslavos. Daí que veio a palavra escravo, eslavo. E depois todo mundo que dominava uma terra escravizava os outros. E a disciplina te deixa exatamente fora da escravidão. Se você for indisciplinado, exemplo,
Você tem sempre você vai ter vício. Por exemplo, vício em pornografia. A gente sabe que a grande maioria está viciada em pornografia. Por quê? Porque a pornografia agora é de graça, é criativa, tem de todo jeito. Tem para todo mundo, todos os gostos. Então a pessoa acessa e vai viciante, porque você não para, perde 1 hora, perde 2 horas ou mais. E vai ficando aí um dia, no outro. Quando se assusta, todo dia você tem que assistir pornografia. E aí o que acontece com a pornografia? A pornografia te leva a fazer o quê? A ficar prostrado. Prostrado, você fica o quê? Você fica procrastinador. Depois eu faço. E aí a produtividade só afunda, a produtividade cai. Aí a produtividade cai, produtividade vem a ver com pobreza. Aí a pobreza toma conta. E aí você fica pobre porque você não tem disciplina. Agora o seu cérebro, ele vai poder, quando você tem uma coisa que chama ruim, que a gente pode chamar assim, chama vício. Mas quando você tem uma coisa que você está acostumado a fazer sempre, que é boa, chama virtude. Por exemplo, eu mudei os meus hábitos, né? Tomar café sem açúcar. Todo mundo da minha casa, dos meus 8 irmãos, eu e mais um só que tomávamos café com açúcar. E todos eles tomavam sem açúcar. Eu fui indo. Ah, mas é muito ruim, é muito duro. Até 21 dias, depois você acostuma. Você fica tranquilo, sereno com isso, toma um café e acha extremamente saboroso, porque você estava tomando era açúcar, não era café. Aí você vai para o banho frio, a mesma coisa. Você cria esse hábito de banho frio e você ganha uma energia muito maior quando você sai do banho. Quando você toma um banho quente, você sai do banho e fica o quê? Procrastinando. Porque você fala, ai meu Deus, eu vou dar uma descansadinha, eu estou cansado, o banho me relaxou, e agora minha pressão baixou. Aí você deita, vai deitar 5 minutos, aí pega a pornografia e dorme 1 hora, depois de novo o jacaré te abraça, porque você não produziu. Aí quando chega no final do dia, não produziu no final de semana, não produziu, no final do mês acabou, e os seus amigos estão fazendo dinheiro e você está aí olhando. Então a disciplina é fundamental, criar hora para acordar, hora para levantar, hora para fazer todas as coisas que você precisa. Tudo é possível para fazer. Eu, inclusive, vou pedir... Você pode pegar para mim aquela pasta ali, por favor? Eu vou pegar, vou mostrar para vocês o Happy Day. O Happy Day, ele vai ajudar você a se disciplinar e você vai ter oportunidade de poder exatamente aprender, de vez por todas, como você usa as coisas. Veja só. Eu vou mostrar para vocês um negócio que eu criei e que em breve vai estar aí e vai estar à venda. Você vai poder olhar. É isso aqui, ó. O Happy Day. O que é o Happy Day? Fé, foco e força. Aqui dentro, ó, tem tudo, ó. Tem finanças, tem organização da agenda, tudo que você precisa está aqui, ó. Você cria. Você tem que ir atrás dos provérbios, lugar para anotar as reuniões. Isso aqui é um diário. Isso aqui é um organize. Isso aqui é sabe aquele caderno que você compra para participar das reuniões? Tudo isso está aqui, tá certo? É isso aí. Quando você está organizado, você consegue ter muito mais êxito e fazer as coisas muito melhor. Então, isso serve para o tempo, isso serve para o sexo. Tem gente que não pode ver uma mulher, não pode ver um rabo de saia. Tem até uma história, né? Onde a cachorra vai, a cachorrada vai atrás. Passa uma cadela no cio, passa 10 cachorros atrás, né? E isso é coisa de animal. Quem não consegue controlar o seu impulso sexual vira escravo disso. Olha, eu tive um comércio de máquinas, tá? Comércio de máquinas, Mactex. A Mactex vendia máquina, importava máquina da Suíça, máquina da Alemanha, máquina do Japão, importava da Coreia e da China. E a gente vendia. As feiras eram realizadas, chamava Fenatec, e hoje chama Fashion Week. Né, a semana da moda, Fashion Week. Sabe que no início, as contratações que eles contratavam modelos para poder trabalhar na feira, aquelas meninas bonitas, para poder trabalhar recepcionando as pessoas na feira, são contratadas para isso, eles perguntavam na hora que você ia contratar, você quer contratar só para ficar dentro da feira ou depois vai ter que acompanhar o senhor para jantar? Ou seja, para jantar e para ir para o hotel e passar a noite lá no hotel com você. Ou seja, o que era? Era recepcionista, garota de programa. E lotava de gente. Inclusive eles ficavam assustados, né? Por quê? Porque os preços eram totalmente... Um era mais caro que o outro, dobro do outro. Enfim, estava acontecendo isso. Os homens casados e estavam na feira e à noite... na orgia.
Então, esse tipo de coisa não funciona, não vai te levar a lugar nenhum. E eu posso te falar de cadeira isso, porque eu destruí 2 casamentos. Até que eu tive que apanhar, sofrer muito por causa da minha indisciplina, não com tempo, com sexo e com dinheiro, que me levou para o buraco. Isso aqui é fundamental. Eu, na época, garotão, né? Eu, com 27 anos, eu fiz meu primeiro milhão. Com 33, 5 milhões. Ou seja, eu tinha um negócio faturando 30. E o que acontecia isso? Aconteceu que eu tive Cadete GSI, que era um carro da época, um estrondo, né? 1992, você puxar aí, você vai ver o carro lá. Cadete GSI branco, Tempra 16 válvula, moto CBR 450, caneta Montblanc, gravata Pierre Cardin. Eu era o nojento, o babaca, o otário. E sabe o que aconteceu? Arrumei 4 namoradas fora do casamento. Sabe o que aconteceu com isso? A indisciplina quebrou, derrubou, quebrou a empresa. E quando a empresa foi embora, quando o amor entra pela janela, aliás, quando a miséria entra pela porta da sala, o amor sai pela janela. Até porque não existia, né? Quando eu casei, meus 2 casamentos primeiros foram casamentos totalmente materialistas, né? Eu casei pensando naquela beldade, naquela mulher linda, maravilhosa, né? De 16, de 18, de 20 anos, aquela mulher maravilhosa que eu namorei, que se apresentou para mim, e elas casaram com interesse nas minhas finanças, nos meus negócios, nas coisas do empreendimento. Só que quando isso acaba, acaba tudo. Então eu vou dizer para você uma coisa, aprenda a criar bons vícios, seu cérebro precisa de vício. Vicie em leitura, eu estou viciado em leitura, estou lendo 3 livros por mês. Eu estou viciado em fazer academia. Todo dia tem que fazer 1 hora de academia. Eu estou viciado em dormir depois do almoço. E aí eu só preciso dormir 6 horas à noite. E eu não uso despertador, deito 21, 3 horas da manhã. Eu estou pronto para tocar o terror na terra. E de noite eu pego Deus na sala VIP. De noite tem silêncio, a inspiração, a criatividade. Vem tudo para mim. E eu faço. Ah, então se eu levantar cedo eu resolvo meu problema? Não, senão o padeiro era rico. O padeiro estava tranquilo também, estava fazendo. Não é levantar cedo, é como é que você deita, é como é que você dorme, é como é que você cria, é como é que você está fazendo. Todo um conjunto de coisas. É assim que funciona. Não existe milagre. Negócio existe planejamento. Não ganha quem tem mais talento. Ganha quem tem mais disciplina e persistência e desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui. Disciplina é fundamental para a tua vida. Aprenda a se disciplinar, que você vai dar uma velocidade gigante no seu negócio. Você não nasceu para ser ovelha e ficar comendo capim no curral. Você nasceu para ser leão. Ah!